Olá pessoal, continuamos aqui no SBU In Situ, direto de Chicago, no AWay 2023, e vamos falar para vocês um pouco sobre o trabalho que foi apresentado na plenária ontem, um trabalho sobre câncer de próstata que vai trazer bastante impacto no tratamento dos nossos pacientes, provavelmente um practice changing, um trabalho que vai mudar a nossa conduta no dia a dia. Esse trabalho avaliou o uso de enzalutamida em combinação com ADT versus ADT sozinho versus monoterapia com enzalutamida em pacientes com recorrência bioquímica após tratamento local, prostatectomia ou radioterapia. Corques, o que você pode trazer aí em respeito a esse trabalho? O que você achou do trabalho? Quais foram os dados apresentados? Bom, esse é um trabalho extremamente interessante mesmo, e o primeiro conceito importante é que esse estudo, ele avalia os pacientes que ele classificou como recidiva bioquímica de alto risco. Então não é para todo paciente com recidiva bioquímica, é para os pacientes com recidiva bioquímica de alto risco. A gente sabe que recidiva bioquímica é um cenário bem heterogêneo e muitos desses pacientes nunca vão desenvolver metástase ou morrer da doença, mas outros pacientes têm uma doença com comportamento mais agressivo. E o critério que foi usado nesse estudo para definir recidiva bioquímica de alto risco foi um PSA acima de 1 ou os critérios de Phoenix, 2 pontos acima do Nadir, e um doubling time menor do que 9 meses. Então isso é importante, tá? Não é qualquer recidiva bioquímica, uma recidiva bioquímica de alto risco. E para esses 1.068 pacientes que foram avaliados, divididos nesses 3 grupos, o endpoint primário avaliado foi sobrevida livre de metástase, que é o endpoint mais utilizado hoje para ver os estudos em câncer de próstata. E o estudo foi positivo em relação a esse endpoint. Então teve uma diferença bastante significativa no segmento que ele teve aí de acho que 71 meses para o grupo que usou a combinação. Foi muito melhor do que no grupo que usou ENZA e melhor do que o grupo que usou só ADT. Eu acho que realmente é um estudo extremamente interessante. O fato de o tratamento com monoterapia também ter trazido benefício em sobrevida livre de metástases. No entanto, o estudo ainda não está maduro para sobrevida global. Lembrando que a sobrevida global não é o desfecho primário do estudo, mas é um desfecho que a gente sempre acaba levando com muita importância em relação ao tratamento dos pacientes, principalmente nesses cenários mais avançados da doença. Mudando um pouquinho de assunto do câncer de próstata para o câncer de bexiga, nós acompanhamos algumas apresentações de alguns trabalhos interessantes. Nós elencamos aqui para vocês pelo menos algumas apresentações. Corques, o que tem de interessante em bexiga que você viu no dia de ontem? Então, bexiga hoje a gente vai ter mais coisa até do que ontem, mas tiveram duas apresentações de pôster, de pódio, que foram bem interessantes. Então, de uma nova droga que surge aí, que é o CG007, o cremostimogênio Grenadeno-Repvec, que em combinação com Pembro, como uma droga de terapia intravesical, mostrou resultados promissores, como mais uma droga que vai surgindo aí para a doença refratária BCG e tem resultados melhores do que parece docetaxel com gemcitabina ou pembrolizumab isolado, mas de novo um estudo de fase 2, um estudo inicial. Então alguma coisa para a gente deixar no radar. E sobre a preservação vesical, a gente também teve algumas apresentações interessantes. O que você pode falar para a gente a respeito de preservação vesical, Corques? Então, teve uma apresentação do grupo do MD Anderson falando sobre preservação vesical para doença não músculo invasiva. Então, o paciente que fez BCG e falhou. E o que eles avaliaram é o que acontece com os pacientes que vão direto para a cistectomia precoce ou os pacientes que vão para outros tratamentos intravesicais, então que o paciente e a equipe médica insistem em tentar outras terapias intravesicais. E a pergunta principal é: será que a gente vai prejudicar esses pacientes lá na frente? Será que eles vão desenvolver mais metástases? Será que eles vão morrer? E foi uma série de 118 pacientes que eles avaliaram, onde 38 foram para cistectomia radical precoce e 76 foram para terapias de preservação vesical. Eles viram o que aconteceu, é um estudo retrospectivo. Mas o interessante é que a sobrevida desses pacientes, mesmo os pacientes que foram para a cistectomia radical tendo uma doença um pouco mais agressiva de início, um pouco mais de T1, um pouco mais de invasão angiolinfática, o desfecho desses pacientes foi semelhante. Então isso mostra para a gente que um paciente que falhou a BCG, se a gente quiser
insistir em tentar fazer uma quimioterapia intravesical ou uma imunoterapia ou algum outro tipo de tratamento e seguir direito esse paciente, isso é seguro. E dessa população de pacientes, 37 daqueles 76, então metade, ficaram livres de recorrência nesse período avaliado aí de um pouco mais de 5 anos. E 27, então 27 dos 76 precisaram de uma cistectomia radical, e os que precisaram, eles tiveram, boa parte deles ainda, 3/4 ainda tinha doença não músculo invasiva, e do total 3 pacientes apresentaram metástases nesse segmento, que é bastante semelhante quando a gente indica uma cistectomia radical para doença não músculo invasiva. Então, mostrando que isso é uma possibilidade, a gente pode insistir em fazer terapias intravesicais baseado nessa série retrospectiva do MD Anderson. Ainda no dia de ontem, Corques, nós tivemos a sessão da AUA com a SBU. Nessa sessão, a gente teve uma palestra interessante do Dr. José Caram, do MD Anderson, que trouxe para a gente alguns insights a respeito do câncer de rim, principalmente na doença localizada, é o que me chamou mais a atenção, um novo método de imagem que pode diferenciar pequenas massas renais benignas de malignas, e uma droga para doença de von Hippel-Lindau. O que você pode falar a respeito dessa apresentação, principalmente desses 2 trabalhos que ele trouxe para nós? Então, ele apresentou para a gente o PET com zircônio, né, que é uma perspectiva que vem sendo estudada. A gente não tem esse marcador ainda no Brasil e não tem a curto prazo uma perspectiva de ter, mas é um marcador que tem mostrado uma boa sensibilidade, especificidade, e segundo o Dr. Caram, o grande papel que ele vê para esse marcador é no segmento dos pacientes principalmente. E o belzutifan, que é uma droga que teve aprovação recente para pacientes com mutação do gene de von Hippel-Lindau, que tem resultados bastante interessantes, bastante promissores. Metade dos pacientes respondem ao tratamento com essa droga. Continue nos seguindo nas redes sociais, a gente vai trazendo à medida que a gente for tendo novas novidades para vocês. SBU In Situ Chicago 2023.